bem-vindo a todos. Para quem não conhece, Daniel Stein está falando com o João Paulo Jucá. A gente vai falar um pouquinho aí de hipnose, aprendizado, estudo, técnicas secretas e maravilhosas de você poder melhorar sua memória. Vai ter técnica bacana, olha, para quem vai ficar aqui na live, a gente não vai ficar só explicando aí teoria, a gente vai passar umas práticas bem legais. Eu vou querer dar uma técnica legal que até eu mesmo desenvolvi para você poder melhorar sua memória, poder lembrar das coisas com mais facilidade, conseguir lembrar e decorar as coisas de uma forma muito mais eficaz. Vocês querem aprender isso? Acho que vai ser bem legal, não? E outra técnica bacana para poder desbloquear, às vezes, coisas, bloqueios que existem inconscientes na pessoa. Meu fone caiu. Bloqueios que às vezes impedem você de poder ir bem numa prova, ou se sentir seguro, ou ir bem em estudos. Então, técnicas de você poder desbloquear barreiras que às vezes existem na sua vida. Então, vamos passar isso daí para você poder aplicar no seu dia a dia. Acho que todo mundo aí está ansioso para poder aprender. E vamos deixar o pessoal entrando, que ainda é 9h15. A gente já vai começar daqui a pouquinho. Juca, o que você tem aí para falar para o pessoal aí de bem-vindo? Olá, pessoal, bem-vindos e Seu bem-vindas. áudio Eu sou o sumiu. João. Voltou. De novo? Estão me ouvindo? Voltou, tinha atraso, só está com atraso. Eu sou o João Paulo Sim. Jucá, sou hipnoterapeuta, formado em psicologia e estou junto com o Daniel Stein, meu grande amigo no método TES, né? A gente ensina hipnoterapia avançada para o pessoal que quer se desenvolver e atender pessoas. E hoje a gente vai falar sobre essa questão de hipnose, aprendizado, memorização. E uma coisa muito importante, uma técnica que eu vou trazer hoje também para vocês, em tempos de quarentena, que é muito necessário, é que, antes de falar de memória, a gente precisa de falar de atenção, porque memória tem tudo a ver com atenção. Logo, vou passar uma técnica para vocês, o Daniel vai passar uma técnica de memória, e eu vou passar uma ou duas de atenção, como melhorar a sua atenção, o seu foco, porque não existe uma boa memória sem uma boa atenção antes disso, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre testes psicológicos sobre isso também, etc, tá bom? Deixa o povo entrando aí. Maravilha. Lembrando aqui na live que a gente vai interagindo com vocês, pessoal. Então, vão colocando perguntas, dúvidas, questionamentos. Uma coisa não ficou clara, mas sempre dentro do assunto. Não vamos fugir aí do tema para coronavírus, Bolsonaro e etc. Vamos focar aqui no nosso tema, tá bom? Então, perguntas aí que tem a ver com o tema e são pertinentes, não hesitem, perguntem à vontade. Vou manter aqui os comentários abertos, justamente para vocês poderem aí dar dúvidas que vocês possam ter aí no meio do caminho. Perfeito. Daqui para o final da quarentena, nossa barba tá igual. É? Muito bem. Então, Ih, falou para parar de balançar a barba, vou manter mais parada, que eu tô com o celular aqui apoiado na mão. Não tem um tripézinho para manter ele. Deixar parado, pronto. Então vamos lá, acho que... João Paulo Jucá, se alguém perguntasse para você qual é assim, a base para a pessoa conseguir ter um bom aprendizado, estudos, compreensão do tema, e onde a hipnose pode ajudar ela, o que você falaria para o pessoal aqui que está ouvindo a gente, que é o número 1, assim, a base para a gente começar a nossa live de hoje? Muita gente fala, quando a gente fala em hipnose, né, sobre concentração. A pessoa diz, olha, mas será que eu entro em hipnose? Será que eu entro em transe? Eu não sou uma pessoa concentrada. Eu não consigo me concentrar nas coisas. Será que vai dar certo a hipnose comigo? E aí eu vou sempre explicar para a pessoa que não tem necessariamente a ver com isso. Que entrar em hipnose não tem necessariamente a ver com esse tipo de concentração que ela está falando. E quando ela geralmente diz que não consegue se concentrar, num estudo, por exemplo, estudar para um concurso público. Ah, não consigo sentar e estudar para um concurso público. Mas ela consegue sentar e ver Netflix o dia inteiro. Tem muito a ver, então a gente precisa primeiro subir alguns degraus para falar sobre aprendizado. Primeiro a gente tem que falar Interesse sobre... é um ponto importante, né? Se a pessoa tem interesse na coisa, ela consegue, às vezes, se concentrar super bem. Não existe uma pessoa que não vai conseguir se concentrar em algo do interesse dela, né? Um hobby, Exatamente. um divertimento, um show, um mágico, né? A pessoa não vai, não me concentre na mágica, me explica de novo, né? Só se a pessoa tiver um retardo mental. Que a pessoa consegue se focar e concentrar em alguma coisa do interesse dela, é verdade. O primeiro ponto, então, seria o interesse. E aí, descendo um pouco a escadinha, aprofundando mais,
seria a concentração ou o foco nesse quesito de interesse, né? Nesse ponto de interesse. E aí, quando a pessoa consegue focar naquilo, tendo interesse, obviamente, por aquilo, isso já é um grande passo, na verdade, é o passo primordial para a pessoa conseguir absorver informação. Uma vez eu estava acho que era no carnaval, acho que foi no carnaval, eu estava sentado num barzinho, conversando com um amigo, e aí ele perguntou, Juca, já que você é psicólogo, me responde uma coisa, por que que eu não consigo lembrar das coisas? Eu estudo um negócio, alguém me fala uma história, e eu não consigo me lembrar. E ele me perguntando isso, né? E aí eu prestei atenção no que ele estava me perguntando. Olha o que eu estou dizendo, eu prestei atenção no que ele estava me perguntando. E quando eu fui responder a ele, porque talvez ele não tinha essa absorção do que ele, enfim, ouvia, do que ele lia, etc., tô entendendo. E olhava para uma pessoa passando. E olhava para uma pessoa conversando. E uma pessoa falava aqui, ele, opa, tudo bem e tal. Ele não prestou atenção no que eu disse. Em nenhum momento ele prestou total atenção no que eu disse. E aí depois, quando eu terminei de falar, eu disse, vê, agora me fala o que eu te falei. Me explica o que eu te expliquei agora. E olha que eu expliquei de uma forma bem senso comum. Dava para ele explicar. Aí ele, nossa, não lembro muito bem o que você falou. Claro, não passou nem sequer pela memória a curto prazo, se brincar, porque não entrou nada, não entrou nada. Então, esse foco, eu acho que é o principal ponto que a gente precisa prestar atenção no quesito memória, no quesito aprendizado. Isso é um ponto importante. Agora as pessoas perguntam, mas tá bom, eu tenho que agora estudar para um concurso, eu tenho que agora passar numa prova, e às vezes não é a coisa mais interessante do mundo. Eu preciso passar por aquilo, porque eu tenho que entrar numa faculdade, eu tenho que acabar uma graduação, uma pós-graduação, mas eu não tenho muito interesse naquilo. Aquilo lá para mim é chato. Ou eu leio e não consigo memorizar. E como a gente vai poder, através da hipnose, então, com o que a gente entende da mente, da neurociência, da memória, ajudar a pessoa a conseguir aprimorar e aproveitar mais o tempo de estudo, mesmo quando às vezes não tem muito interesse? O que você sugere? Primeiro que é importante dizer assim, um pouco sobre o que a psicologia fala dessa questão de atenção, memória. Os testes psicológicos, que inclusive são de exclusividade, é uma das únicas práticas exclusivas do psicólogo, aquele que tem CRP e tudo mais, eles não são feitos à parte, ou seja, eles não são feitos isoladamente. Não tem um teste que diga que a pessoa tem uma memória boa ou ruim, ou atenção boa ou ruim, feito só um teste. Na verdade, é sempre uma bateria que é aplicada de testes combinados, né? Testes psicológicos combinados de atenção. E aí tem os tipos de atenção também. Tem uma atenção que ela é mais difusa, outra mais concentrada, etc. A atenção de uma pessoa que está estudando é diferente da atenção de uma pessoa que está dirigindo. Entende isso? Então, primeiro a gente precisa falar sobre esses tipos de atenção, sobre como a atenção influi na memória e como existem testes realmente baseados em ciência que vão dizer se a pessoa, por exemplo, tá apta a fazer determinado tipo de trabalho. Tem trabalhos, tem empregos que fazem o psicólogo faz teste psicológico para a pessoa entrar, dependendo do tipo de atenção, de memória, de inteligência que ela precisa. Agora, falando da hipnose em si, do que você perguntou, né? Se a pessoa precisa, quer muito passar naquele concurso, mas o ato de estudar é um saco. E na maioria das vezes, estudar não é a coisa mais divertida do mundo. Certo? Tem temas que a gente gosta muito de ler, e tem temas que a gente lê porque é necessário, porque a gente sabe que precisa, mas que é uma leitura chata, às vezes, pesada, densa, etc. Como é que diabos eu vou conseguir, através da hipnose, fazer esse ato ser minimamente interessante para eu continuar? A primeira coisa que eu penso é, primeiro a pessoa foca no resultado e não no processo. Né? A maioria das pessoas pensa, como vai ser lindo quando eu tiver ganhando 7, 8 mil reais com aquele concurso público, ai, que coisa maravilhosa. O que é que isso causa na pessoa? Ela sai do aqui e agora. Ela foca no futuro, sai do aqui e agora. Tem aquela técnica que a gente usa muito na hipnose, que é a ponte ao futuro, que é maravilhosa, a gente inclusive pode usar. Só que tem muita gente que está só no futuro e esquece do aqui e agora. Mas o Das futuro não vai tarefas. motivar a pessoa para poder se dedicar para aquele momento, às vezes, chato do estudo? Certeza que vai. Agora, se ela foca só no futuro, Ela perde só no tudo de futuro, agora.
ela perde o estudo de agora. E aí o que a gente pode fazer com essa ponte ao futuro, que é a técnica da hipnose? É fazer a pessoa imaginar, vislumbrar esse futuro que é brilhante, etc. Mas não o dinheiro em si, mas as experiências que ela vai poder obter através desse trabalho, desse emprego, desse concurso que ela vai passar, e também vislumbrando o processo. Ou seja, ela lá na frente sentindo orgulho, por exemplo, de si mesma, por ter conseguido estudar direitinho e ter passado. Ela fazer todo esse vislumbre mental, imaginativo, de como foi. Por exemplo, ela pode se ver no futuro conversando com ela do agora, dizendo: olha, você fez tudo que era necessário para eu estar aqui, eu devo a você, eu te honro, eu te respeito, porque você estudou tudo que precisava, etc. Eu sei que às vezes foi difícil, mas você conseguiu. Então, essa conversa interior, esse vislumbre para o futuro é muito importante também. O problema é que a maioria das pessoas fica pensando só no resultado, só no cruzeiro que ela vai fazer com dinheiro que ela não ganhou de um concurso que ela não passou ainda. Isso eu vejo de muitas pessoas que têm problema com procrastinação. Eu até já falei Isso. para muitos clientes que o quê? Que às vezes a pessoa, ela, vamos dizer, ela tem que arrumar a casa toda. Ela, na cabeça dela, ela constrói toda aquela imagem dela tendo que arrumar o quarto, as gavetas, a cozinha, limpando o chão, lavando... Ou seja, vem toda aquela imagem, o cérebro meio que foge, fala, não, agora não, vamos deixar para amanhã, amanhã a gente começa. Porque toda vez que ela vai criar o que ela tem que fazer, ela cria aquela coisa grandiosa. Só que a pessoa, se ela fizesse o que ela segmentasse as tarefas, vamos dizer, eu tenho que arrumar a casa toda. Só que vamos começar agora pelo quê? Pela escrivaninha, pela gaveta. Vou começar pela gaveta. Arrumar a gaveta não é o fim do mundo. O que eu preciso agora é abrir a gaveta e começar a arrumar ela. Vai levar 5, 10 minutos. Tá bom, acabou isso, qual é o próximo? Ah, o armário. E a pessoa ela vai pouco a pouco, estuda a mesma coisa. Eu vou ter que agora fazer o quê? Meio capítulo do livro, não agora as 200 páginas, meio capítulo. Ela acabou, já chegando na metade, vamos agora até o final. E ela vai indo pouco a pouco, como se diz, segmentando as metas dela. O que vai acontecendo é o quê? Que ela não entra aquele processo do cérebro de querer empurrar, tirar aquilo lá dela. E ela no final vai ver, depois de um tempo, ela conseguiu ler o livro todo, fazer o estudo todo. E resumindo, então, ou seja, criar o objetivo de uma forma muito grande, muitas vezes afasta a pessoa desse objetivo. E na hora que você vai segmentando, ou seja, colocando menos objetivos mais curtos e mais rápidos e mais fáceis, isso daqui acaba ajudando a pessoa a conseguir chegar onde ela tem que chegar. Então isso aqui também é muito importante. Então, né, segmentar aquilo que tem que ser feito, as metas. Né, e isso aqui a pessoa vai fazer. E uma coisa também importante que dificulta as pessoas para poderem aprender é o quê? As pessoas muitas vezes muitas vezes não entenderem os canais que elas acabam usando para conseguir criar aquilo que ela aprende. Então, acho que seria legal a gente introduzir um pouquinho do que a programação neurolinguística traz, dos principais canais que o ser humano tem. Ou seja, tem muitas pessoas que elas são visuais. E que são pessoas visuais, que na hora que elas vão pensar em alguma coisa, elas em geral criam alguma imagem. Então elas conseguem, pessoas que são mais visuais, elas são pessoas que em geral usam muito a mão. Não, porque eu fui naquele lugar e tinha aquela casinha, e ela era assim, e tinha aquela porta, e a porta quando abri... São pessoas que elas vão conseguindo construir toda aquela imagem, até com as mãos quando elas estão falando. Já viram isso? Pessoas que você vai falando com elas, e elas vão usando as mãos e construindo. Pessoas que são visuais, elas conseguem meio que criar na frente delas um filmezinho naquilo que ela está falando. Elas conseguem imaginar muito bem. Elas têm muita facilidade de imaginação. Tem pessoas que elas são mais sinestésicas, ou seja, pessoas que elas não têm muita facilidade de imaginar, mas elas sentem muito. Então são pessoas que elas vão preferir roupas confortáveis, elas vão às vezes sentir as coisas que vão ter dentro dela, ou vão gostar muito mais talvez da alimentação, e vão estar muito mais preocupadas com as sensações do que com aquilo que ela vai estar deslumbrando, visualizando. E tem pessoas que elas são mais auditivas, ou seja, elas conseguem guardar mais aquilo que está sendo dito, são mais, vamos dizer, parte musical para elas é muito mais fácil, ou aquilo que foi dito, elas conseguem gravar o diálogo. Então são pessoas que elas são mais auditivas, elas têm mais facilidade com a parte sonora. Então muitas vezes as pessoas elas erram porque, olha a dica, porque elas não sabem o canal certo para utilizar na hora do estudo. Como assim? Acontece muito isso. Muito, 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 muito. Ou seja, uma pessoa ela é mais visual.
E tem até umas dicas que da PNL bacana, você pode perceber como a pessoa, em geral, ela acessa os canais dela pela posição dos olhos. Como assim, uma pessoa que na hora você falar para ela, o que você fez ano passado, nas férias de julho? A pessoa fala, nas férias de julho, eu estava fazendo tal coisa. Ela foi com o olho lá para cima, para o lado esquerdo. O que ela está fazendo? Ela está relembrando alguma coisa que aconteceu. Ela está construindo uma imagem. Ela está construindo a imagem, aquilo lá, o olho para cima é o visual. O visual lembrado, em geral, para o lado esquerdo. E se ela está indo para o lado direito, ela está construindo uma imagem. Então, vamos dizer, o que você gostaria de fazer ano que vem? Eu gostaria de, sei lá, fazer uma coisa super bacana, um passeio bacana. Ela está indo lá para cima, indica que ela está o quê? Criando aquela imagem. Se a pessoa está indo para o lado reto, esquerdo, direito, isso daqui vai ter a ver com a parte auditiva. E já a parte para baixo vai ser o sinestésico ou o diálogo interno, onde a pessoa, quando ela vai estar para baixo, ela vai estar sentindo alguma sensação que incomodou ela ou que ela teve prazer naquilo. E para o outro lado vai ser o diálogo interno, uma conversa que ela vai ter na mente dela. Faço isso, não faço isso, está certo ou não? É isso, aquilo. Então, o que acontece? Se a pessoa ela é uma pessoa mais visual, e você pode calibrar isso aqui muito fácil, pedindo para a pessoa lembrar, lembra do seu aniversário de 15 anos, lembra do seu casamento, e a pessoa ela vai sempre com o olho lá para cima, você já captou que essa pessoa ela é mais visual. Se ela vai, na hora de estudar ou ler um livro, começar a querer decorar a fala, ou seja, ela vai lendo, era uma vez uma casinha verde, e ela vai querer decorar a frase, era uma vez uma casinha verde, e ela não vai construir a imagem, o que vai acontecer? Aquilo meio que entra e sai, porque não é o canal principal dela. Ou seja, ela vai estar usando o canal errado. Eu peguei isso daqui uma pessoa semana passada com isso. O cara falou, eu leio livros, eu leio e não entendo nada. Eu leio a página, zero. Zero. Mas ele falou, se alguém me demonstra como se faz, eu consigo lembrar 100%. Se eu vejo um filme, eu lembro 100%. Mas quando eu leio um livro, nada, zero. Eu leio páginas e páginas e zero. Eu perguntei para o cara, mas quando você lê o livro, como você lê o livro? Ele falou, calma, que pergunta bizarra essa. Como assim, como eu leio o livro? Eu falei, sim, quando você está lendo o livro, como na tua mente você está lendo esse livro? Ele falou, tem uma vozinha que eu vou falando, que aconteceu tal coisa, tem isso, tem isso. Eu falei, calma. Eu dei para ele ler uma página, que ele não sabia como ele lia. Peguei um livro qualquer, falei para ele, lê essa página. Ele leu. O que você entendeu? Ele falou praticamente nada, porque ele estava no canal auditivo. Eu falei para ele, vamos fazer agora uma brincadeira. Você vai ler uma outra página, só que tudo que você for lendo, você vai construindo personagens. Então, se você for ler, por exemplo, uma pessoa que está tendo alguma coisa nos Estados Unidos, cria a bandeira dos Estados Unidos, imagina alguma coisa dos Estados Unidos, a Estátua da Liberdade. Você vai ter uma informação de uma pesquisa que está tendo da França, você imagina os doutores de branco, né, vestidos, com aqueles tubos de ensaio, e a França lá, a Torre Eiffel. Vai criando um filmezinho besta, pode ser ridículo. Só que você vai criando um videozinho na sua cabeça. Não é mais você decorar a frase pelo que foi dito na frase, mas sim ir criando imagenzinhas daquilo lá. Ele leu outra página, eu falei, o que você entendeu? Ele falou, entendi tudo. Eu falei, o que aconteceu da primeira para outra? Ele falou, eu estava no canal errado, realmente. Na hora que ele lia a página, ele estava lendo, olha que incrível isso. Muitas vezes, às vezes a pessoa fica durante uma vida toda não conseguindo entender coisas, porque ela simplesmente está no canal errado. Ela foi educada desde pequenininha, talvez às vezes por ditados que tinha oral, ou coisas orais que tinha, que ela tem que decorar a frase, ou ela tem que decorar o som, né? E isso daqui acaba fazendo o quê? Deixando ela no canal errado. E na hora que você ensina a pessoa a simplesmente ir para o canal correto dela, ela vai conseguir decorar muito bem. Se é uma pessoa mais sinestésica, vai usando mais sensações, e sentiu a alegria, e sentiu o medo, e vai fazendo a pessoa ter sensações. Ou seja, você tem que educar a pessoa como se lembrar bem das coisas. Na hora que você ajusta o canal, muitas vezes daqui é suficiente para a pessoa conseguir, às vezes, despertar um potencial tremendo que ela tem lá dentro, e simplesmente não estava sendo aproveitado porque ela estava no canal errado. Já percebeu isso, Juca? O que você tem para dizer sobre isso? Com certeza, tanto com clientes quanto comigo mesmo, porque eu era um cara que tem um diálogo interno muito forte, né?
Então, às vezes eu ia ler um livro, estava aqui com o livro na minha frente, lia uma página e ficava elucubrando 1000 coisas sobre aquela página, não conseguia ir para a próxima. Não entendia direito e ainda ficava postergando, né, ler o livro por causa disso, porque numa só página viajava o mundo inteiro, para lá de Bagdá. E aí eu descobri que, na realidade, para deixar de ter esse diálogo interno, ou seja, para ir para um auditivo mais externo, digamos assim, o que é que eu fiz? Uma coisa super simples. Eu comecei a ler em voz alta. Quando eu li em voz alta, parecia que era outra pessoa lendo para mim. Logo, eu não tinha como fazer ao mesmo tempo esse diálogo interno. Ou Boa. seja, não ficava viajando demais. Lia, entendia, passava para o próximo. E conseguia realmente memorizar. Porque era como se alguém estivesse falando para mim. E eu sou um cara muito, muito auditivo, porque eu sou, ou fui músico, etc. Eu toco, Ó, canto, etc. Então, quando é alguém, mesmo que seja eu mesmo, falando, narrando aquele livro para mim, fica muito mais fácil. Claro, tem que ter uma garrafinha d'água, né, para hidratar a voz. ó, é o que o Bruno até falou, às vezes a leitura em voz alta ajuda também. Sim, exatamente Isso. isso. Porque a leitura em voz alta ajuda? Porque se a pessoa é mais auditiva, a leitura em voz alta ela vai meio que calar o diálogo interno da pessoa, aquela vozinha. É isso ou não? Tá certo ou tá errado? Por que isso? Por que aquilo? Pá, 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 pá. Aquele diálogo interno ele vai se calar, você vai começar a fazer o quê? Prestar atenção naquilo que está sendo dito, entendeu? Que nem o Juca acabou de falar. Então, é justamente isso, acertar o canal certo. Entendeu? Uma pessoa auditiva vai ser muito mais importante para ela ouvir aquilo que está sendo dito, mesmo que às vezes não vai ser tão em voz alta, mas pelo menos às vezes a pessoa mexendo o lábio, falando um pouquinho em voz baixa, ou mencionando Balbuciando. algumas palavras, vai ser muito mais importante do que ela criar a imagem daquilo que está sendo lido, entendeu? Então, tudo vai depender de como é teu canal mais dominante. Então, isso daqui é muito importante. Você acertar o canal certo. E na hora que vocês vão acertar esse canal também, vocês vão conseguir ver que o estudo fica bem melhor, o entendimento fica muito melhor, tudo fica mais fácil. Em filmes é difícil porque o filme ele envolve muita coisa. O filme ele tem o áudio, o filme ele tem as cenas, o filme ele tem sensações. Então o filme ele na verdade ele engloba todos os canais da pessoa. Mas na hora que a gente está falando de leitura, em geral a pessoa ela escolhe um canal, né, na hora de ler. Então, na hora de ler e de estudar, você mais está optando por um canal. Então, por isso que às vezes tem que diferenciar. No filme eu consigo entender tudo e na leitura não. Por quê? Porque o filme engloba tudo. Ele te prende de todos os jeitos. Essa é a função do filme. Já o livro é você criando aquilo lá. Então, você vai usar a tua estratégia de como criar aquilo que você está lendo, que aquilo são palavras, e o teu cérebro está transformando aquilo em algo. O que é esse algo que está sendo transformado? É o que? É uma imagem, um som? É uma narração? É uma sensação? O que é esse algo? Entendeu? Então é acertar o canal certo. Dúvidas até aqui? Vamos lá, pessoal. Vamos abrir um pouquinho para dúvida. Quem tem dúvida, comenta. Quem já percebeu qual é o seu canal principal, quando você lê, coloca aí, quando você lê um livro, você cria mais as cenas, as imagens, você é mais as sensações, mais o diálogo. Como é a sua leitura? Eu sou muito péssimo assim na questão visual. Para mim, o visual é muito ruim. Então, o meu canal definitivamente é o sinestésico. Para mim, é sensações. O visual é muito fraco. Tem pessoas que conseguem, né, falar com você, te descrevendo cada coisinha. Eu olho aquelas pessoas e falo, puxa, que incrível, eu não consigo imaginar desse jeito nada. Né? Eu não tenho essa facilidade. Mas eu fico querendo imaginar. Não, imaginar todo mundo consegue. Você consegue imaginar uma maçã, mas tem pessoas que, realmente, quando imaginam, elas estão lá vendo a maçã praticamente na frente delas. Né? E tem pessoas que têm essa facilidade. Eu não consigo invejo essas pessoas. É legal quem consegue isso. Daniel, conta mais sobre os clientes. O que dos clientes? Ah, tem tanta coisa para contar dos clientes. Eu vou contar uma. Gostei muito desse último exemplo. Foi bem legal, porque eu peguei o livro e mandei o cara ler na minha frente. Tem muito exemplo que eu gosto de combinar o visual com o auditivo, às vezes até através de desenhos. Quando a gente fala da PNL, muitas vezes as pessoas acham que a pessoa é ou visual, ou sinestésico, ou auditivo e acabou, esse é o canal dela. Não, a gente tem todos os canais, ninguém usa só um canal. É um canal que às vezes ele é um pouco mais dominante que os outros, entendeu? Então, essa combinação de visual com auditivo é interessante, certo? Às vezes até através de desenhos, bacana, visual com auditivo, bacana. O que acontece? Um exemplo legal. Pessoas muitas vezes elas vieram me procurar com problemas de memória. Agora vai uma técnica bem legal para vocês.
técnica que eu acabei inventando aí pela experiência com as pessoas, que reclamavam que elas não conseguiam decorar as coisas, não conseguiam memorizar. Então falava, Daniel, eu tenho um problema, eu tenho tantas tarefas que eu tenho que fazer, coisas que às vezes eu tenho que lembrar durante o dia, pessoas que trabalham em empresa e tinham que fazer várias tarefas e simplesmente não se lembravam. Ia perdendo aquelas coisas que tinham que ser feitas, às vezes a pessoa até organizava, eu tenho que fazer A, B, C, D e E, e chegava na hora, ela acabava pulando e não fazendo, não por maldade, porque simplesmente esquecia. E daí eu fui querer entender como elas se lembravam disso. E daí, de novo, a gente começou a usar o quê? Esses canais representacionais da pessoa, queria entender como ela se lembrava. Então, primeiro eu comecei a perguntar para ela aquelas perguntas, né, aquelas iscas. Então, sempre tem que soltar o quê? A isca para ver qual é o canal certo da pessoa. Em primeiro lugar, me conta um pouquinho das férias do ano passado, como foi, onde você passou. Ah, eu tinha ido para o México, foi muito legal, eu fui lá no México. E o que você viu no México? Ah, lá no México eu vi aquele mar maravilhoso, mar azul, sei lá o quê, papapá. Ótimo. Já viu o quê? Que a pessoa era visual. Fiquei quietinho, peraí que momento, aproveitou a viagem. Linda viagem, parabéns. Tá ótimo. Já vi que a pessoa é visual. Eu chegava para ela e perguntava, e quando você vai decorar as coisas que você tem que fazer durante o dia? Você vai ter que fazer tantas coisas. Ah, ela falou, eu falo para mim mesmo. Eu falo que eu vou ter que fazer o quê? Mandar esse e-mail, que eu vou ter que ir até o banco, que eu tenho que fazer, eu crio, né, toda aquela, os conceitos que eu vou ter que fazer naquele dia. E eu falei, como você faz isso? Com a vozinha, o diálogo interno. Eu falei, ah, muito bom. Tá ótimo, já vi que ela tá no canal errado. Eu falei, a gente vai fazer diferente. Você agora vai ganhar uma técnica para memorização para você conseguir decorar o que você quiser. Então ela falou, como? Eu falei, você vai ter agora o álbum de memórias. O álbum de memórias, o que é isso? Eu falei para ela, fecha os olhos. Fechou o olho. Falei para ela, imagina um álbum, aqueles álbuns bem antigos. Aqueles álbuns, né, grossos, de capa de couro. Né, porque você vai enfeitando mais, fica mais fácil ainda para a pessoa. Sim, imagino, todas as páginas branquinhas. E perceba agora que você pega a primeira coisa que você quer se lembrar e faz uma foto dela. Não é uma foto qualquer, não é aquelas fotos preto e branco. É uma foto colorida e ainda uma foto animada. Imagina aquelas fotos do Harry Potter, né, que se mexem. Opa, uma foto animada. E você vai pegar essa foto do quê? De você mandando um e-mail, então você lá apertando os botões e tal, e apertando para mandar o e-mail e cola na primeira página. Dela colei, ótimo. Pega a segunda tarefa, que vai ser o quê? Você ir até o banco para fazer sei lá o quê. Vê você andando até o banco, né? Lá com o logo do banco colorido, etc. Põe a segunda foto. Coloquei. E assim fui fazendo todas as tarefas. Ela conseguiu preencher lá as 2 páginas do álbum com as 8, 9 tarefas que tinham que ser feitas. Mas tudo o quê? Com fotinhos animadas, coloridas, o que tem que ser feito. Daí agora meu álbum está assim completo, as 2 páginas, maravilha. Você agora consegue visualizar essas fotinhos? Consigo. Falei, toda vez que você quiser se lembrar o que você precisa fazer, você fecha os olhos e imagina você abrindo esse álbum e vendo o que tem que ser feito. Ela, ah, que maravilha, é isso. Eu encontrei ela depois de 6 meses. Ela falou, minha vida mudou. Eu não esqueço mais nada, eu me lembro de tudo, tá perfeito. Eu tenho meu álbum da memória, eu vou colando lá, e tudo que você vai colando, você vai se lembrando, e maravilha, a pessoa se lembra. Por quê? Porque ela era visual. Lembra, isso aqui não é a técnica mãe para todo mundo, eu calibrei com ela antes, eu vi que essa pessoa era bem visual. Então eu fiz o quê? Não adianta a pessoa querer guardar o diálogo interno. Vira até o inferno, porque ela fica tendo que repetir tudo aquilo lá várias vezes durante o dia para não se esquecer, chega uma hora que esquece, e o cérebro não capta. Então, na hora que a gente foi para um outro canal, foi para o visual, pronto, ela conseguiu se lembrar. Então, você que trabalha com pessoas, você que quer decorar melhor as coisas, em primeiro lugar, entenda qual é o seu canal principal, como você se comunica com o mundo, como você cria as coisas. E na hora que você entende isso, desenvolva ele ao máximo, certo? Se você é mais auditivo, faz então caixinhas de som, que cada um solta uma musiquinha para você se lembrar, certo? Se você é mais sinestésico, faz um veludo de uma textura de um jeito, e faz uma sensação talvez de uma comida de outro, cria uma banana no outro que tem esse sabor, vai fazendo sensações, se vira, entendeu? E daí você, na hora que vai criando esse teu álbum da memória, mas o álbum que ele respeita o teu canal principal, você vai ganhar o quê? E você vai conseguir decorar e memorizar muito melhor. E tira foto imaginária do casaco em restaurante para não esquecer ele. É. Eu, para mim, como o visual é muito ruim, eu falei para você, meu visual é muito ruim. Então, o que eu faço? Às vezes vou num lugar e eu levo um guarda-chuva. Então, eu levo um guarda-chuva, às vezes eu estou com um livro, alguma coisa,
eu não quero esquecer nada. Às vezes eu entro num lugar e deixo num canto, então eu sempre falo o quê? Eu tenho que lembrar que eu trouxe 3 coisas, para não esquecer. Mas não adianta para mim criar imagem, para mim imagem não serve. Então eu fico o quê? Diálogo interno para mim é forte. Então eu creio, número 3, eu fico 3, 3, 3, 3, 3, 3. Eu fico lá o restaurante todo e o 3 fica matutando na minha cabeça, 3, 3, 3. Quando acaba a refeição, eu falo 3, calma, eu tenho que lembrar 3 coisas. O que eram as 3 coisas? Ah, o guarda-chuva, o livro, sei lá o quê. Então não esqueça. Para mim, o visual não adianta. O Jucá talvez é mais visual e consegue fazer essa foto imaginária. Para mim, adianta muito mais eu guardar o som, né? Um diálogo interno daquele negocinho do 2 ou 3, e daí com isso eu consigo lembrar do que tem que ser feito. Eu faço as duas coisas. Eu tiro a foto mental e eu faço inclusive esse movimento aqui, ó. E ainda repito, né? Preciso lembrar de levar o livro. Tem um livro, preciso lembrar de levar o livro. Muito Então bom. a gente vai descobrindo, né, o nosso canal e precisa utilizá-lo. É muito importante descobrir qual é o canal para fazer isso. E eu lembrei rapidamente, antes da gente responder as perguntas do pessoal, eu lembrei daqueles professores que dão aula em cursinho pré-vestibular. E geralmente eles, sei lá, um professor de física, ele faz uma música para o pessoal lembrar das fórmulas de física, né? Da E isso é química muito bom. também. Tabela periódica. Química, física e tal. Isso é muito bom, só que nem todo mundo vai conseguir fixar através de música. Nem todo mundo. Eu seria um cara que fixaria muito bem, mas tem gente que não vai fixar bem. Eu lembro que eu aprendia matemática quando eu fazia aula de flauta doce na escola, no fundamental ainda. Por quê? Através da música eu conseguia fixar muito bem, mas outras pessoas talvez não, tá? Ó, vamos lá para a pergunta aqui em cima do Bruno. O Bruno fez Por que pergunta bacana. Por que perante um nervosismo a memória parece que vai embora? Quando a pessoa vai apresentar um seminário, ela está lá, ela sabe o assunto inteiro, passou a noite estudando, Dá o deu branco. branco. Deu branco, vai embora, some. Tchau. Quando a pessoa fica nervosa, ô Bruno, tem uma série de coisas que está acontecendo no corpo dela, no cérebro, no corpo, na fisiologia. Quando a pessoa está ansiosa, nervosa, há liberação de cortisol na corrente sanguínea. Então, quando ela está cheia de cortisol, quando o corpo dela está lutando praticamente para sobreviver àquelas sensações que ela está sentindo, a memória não vai ser prioridade ali. Não vai ser prioridade. A prioridade vai ser a sobrevivência, entre aspas. Porque é como se fosse um perigo imaginário. Tem muito cortisol ali. A pessoa precisa voltar à homeostase, ou seja, ao equilíbrio dela. E toda a função do cérebro nesse momento é restabelecer esse equilíbrio. E não porcaria de memória. A memória é secundária nesse momento. Faz sentido, Daniel? Você precisa daquela reação rápida, o sistema simpático que é ativado, o sistema de luta e fuga. Imagina só, vem um leão te atacar. Você agora vai querer se lembrar do teu aniversário, da vovozinha que o mágico fez a apresentação e no final caiu a guaraná no chão e sujou o tapete? Não, você tem que fugir do leão, ele está vindo te atacar, ele vai te matar. Não importa o que aconteceu com a vovozinha lá atrás, você agora tem que o quê? Tá com todo o foco e atenção para agora para se libertar desse perigo que é iminente. Agora, então ele vai meio que bloquear toda aquela memória de longo prazo e vai usar o que é aquela memória rápida, que é o instinto, para fazer você salvar daquilo lá. Só que lembra, se você está com esse sistema ativado numa prova, o que vai acontecer com a memória? Você não vai lembrar de nada. E por que você não vai lembrar de nada? Porque você agora tem que salvar do perigo, que é a prova. Só que para você se salvar dela, você tem que lembrar. Só que você não consegue lembrar que você está em perigo. Então, no final, você entra num looping cada vez mais insano. Você não se lembra, dá branco, vai ficando mais nervoso. Tem gente que tem crise de choro, tem piriri, porque não consegue simplesmente olhar para a prova. Dá um desespero. Já peguei casos de pessoas que viam a prova, tremiam, choravam, entravam em pânico, nem liam ela, só de ter a prova na frente. Por quê? Porque acionava aquele sistema simpático. Entendeu? Muitas vezes aqui vem traumas da infância, muitas vezes vem xingamentos dos pais, de mãe, sei lá o que, falar seu burro, seu incapaz, sei lá o que, e aquilo lá bloqueia o cérebro. Ou vários motivos que podem vir, uma parte da pessoa que está fazendo isso, então são vários motivos que podem ter. Só que o fato é o quê? Que a pessoa está com o sistema simpático ativado e não tem o que rolar mesmo, tá certo? E a solução para isso é terapia, se for um caso mais grave, né? A pessoa não consegue realmente fazer prova nenhuma. Se for algo pontual, ela prevenir esse nervosismo de via através de auto-hipnose, Eu práticas vou ensinar para o pessoal meditativas. uma técnica bacana para resolver isso. Ótimo. Uma autoterapia de partes que vocês vão poder fazer sozinhos. Então eu vou ensinar daqui a pouco, mais para o final, ainda está cedo. A gente deixa a cereja para o final.
Vai ter, se Ótimo. prepare, uma coisa bem legal. Augusto, Deixa eu ver o Daniel, resto na aqui das prática clínica, você acha fundamental ter conhecimento profundo da PNL? Então, na verdade, a PNL acho que é fundamental, porque a PNL ela vai, na verdade, te dar uma compreensão muito bacana daquela mente subconsciente e ela vai te dar ferramentas de você lidar de forma rápida e eficaz, fazer soluções que não tem necessidade de você se estender muito. Tipo, eu peguei um caso de um cara que tinha vergonha de assinar o nome dele. Desde que o pai morreu, ele não assinava o nome do pai. Falei, puxa, eu vou fazer o quê? Uma terapia de regressão, sei lá o quê. Fiz um switch com o cara, pronto, 3 minutinhos resolvido. Lá no curso da tese, a gente tinha lá a fobia de sapo. Cadê a nossa fobia de sapo? Cadê a nossa participante? Ela tá aqui ou não? A Tailândia. Parlamentar. Tá aqui ou não? Dá um oi. Se tiver, dá um oi. Não, acho que não tá, né? Mas a gente tirou a fobia dela, o pessoal que estava lá na tese viu. 5 minutinhos, cura rápida de fobia, tirou a fobia do sapo, resolvida. Entendeu? Então a vida é muito mais simples com a PNL, certo? Então é óbvio que você tem que ter isso daqui na manga para poder ter e também ajuda, porque você no meio de uma terapia pode usar âncoras. Âncoras podem ser palavras, âncoras podem ser sensações, âncora pode ser muita coisa. Então é bom você ter que ter conhecimento de âncoras, conhecimento de modalidades. Você vai usar muito melhor na regressão, vai funcionar muito melhor sabendo associado e dissociado, cores. Então é muito legal. A PNL ela vai ser importante para melhorar e você ter uma excelência melhor, com certeza. Vamos ver o que mais tem de pergunta. Quais livros você diria indispensável? Indispensável em que sentido? Livros em relação ao quê? A hipnose, a mudança, ao quê? PNL? Indispensáveis para quê? Só explica melhor. E exatamente o que acontece nas minhas provas finais orais, dá o branco. Então, só para a gente explicar um pouquinho, eu peguei agora pessoas, teve agora concurso da promotoria, concurso aí que teve para ser promotor, não é um concurso fácil, concurso bem disputado, exigem pra caramba, não só que a prova são várias fases, como a última prova, depois que você passou de todas as fases, a última fase, você tem uma bancada com 3, né, pessoas importantes que vão te julgar. Eles vão ficar fazendo durante 1h30 perguntas sobre lá todas as leis, todo o código, tudo direitinho aí sobre o estudo, 1h30, com uma plateia assistindo. E as pessoas entram em desespero nisso. Imagina, você não só teve que passar uma prova, você tem uma banca examinadora de 1h30, e onde você tem que falar de forma oral o teu conhecimento. E vieram, né, me procurar para ajudar. Oh, Daniel, só queria agradecer a ajuda com a minha filha. Ah, que bom, muito obrigado. Eu fico feliz. Agradecimentos sempre são bons. Que bom, gostoso isso daqui. Eu vi o pessoal feliz. E daí as meninas vieram me procurar que elas queriam que ajuda para conseguir passar bem na prova, mas ainda na parte oral. E o que a gente utilizou? Não só que a gente utilizou regressão para poder dar uma limpada naquele passado, limpar todos os traumas de pai, de mãe, de escola que a gente carrega, porque isso daqui desperta muito o sistema simpático, ou seja, se na escola você foi humilhada com 7 anos, com 8 anos, com 10 anos, com 20 anos, seu cérebro já entendeu um padrão. Ah, tá na frente de pessoas a ser humilhado. Então ele vai ativar aquele medo para fazer o quê? Para te proteger. Então a gente tem que limpar o passado, mas muito mais do que isso foi fazer o que elas se imaginarem, que nem o Jucá falou, essa ponte para o futuro. Elas indo, na verdade não adianta só estar na prova, porque o medo da pessoa já começa no dia antes, na hora que ela vai dormir. Lembra, uma noite mal dormida não permite que você se lembre bem das coisas. Quando realmente a memória ela vai virar memória de longo prazo, quando você dorme. É lá que o cérebro vai processar no hipocampo para transformar aquilo lá em memória de longo prazo. Se a pessoa tem noites mal dormidas, aquilo lá não vai para memória de longo prazo, ela esquece. Então, às vezes, as pessoas acham que eu vou virar à noite. Virar à noite para quê? Para estudar mais, e esse virar à noite só prejudica. Porque você acaba, no final, ficando cansado, estressado, sem energia, e, de novo, o cérebro não funciona direito. Então, em primeiro lugar, fazer o quê? Ter noites bem dormidas. A gente já começa a fazer o quê? A pessoa se imaginando indo dormir bem, tranquila, tirando aquele peso que ela vai fazer o melhor que está na mão dela, e o resultado não depende. Às vezes fazendo o quê? Nem que muitas vezes a pessoa ela precisa tanto passar, que isso que ela precisa passar faz ela o quê?
não conseguir passar, que ela fica tão nervosa e não consegue. Então eu já usei técnicas para a pessoa fazer o quê? Você vai para não passar na prova. Ó, que louco. Você vai para errar. Porque a pessoa via que toda vez que ela ia fazer exercícios, ela tirava 10. Toda vez que ela ia fazer a prova, tipo da OAB ou sei o que seja, não ia, porque ela tinha que passar. Eu falei, só o seguinte, a próxima prova que você vai fazer é para não passar, você só vai treiná-la. A prova que você realmente vai passar vai ser a segunda, não agora a próxima. Então você vai fazer a que vai vir agora para errar, não para errar, para fazer errado, mas para treinar, podendo errar, não estando nem aí, não tem importância nenhuma, porque você não precisa passar. E é a próxima que vai valer. Pronto, a pessoa conseguiu ir bem. Por quê? Relaxou a mente, eu não preciso passar. Então é muito louco, quando a pessoa ela não precisa passar, ela consegue ir bem. E se ela precisa muito passar, o cérebro entra numa tensão. Daqui vem muito da logoterapia. Viktor Frankl, né, desenvolveu bastante isso daqui de você justamente pelo contrário. E daí a gente fez o quê? Fez a pessoa se imaginando, acordando de manhã, sentindo tranquila, sentindo segura, com âncoras, tocando, fiz âncoras, né, pela PNL, para ela segurar na mão dela e sentir a paz interior, a tranquilidade. Fiz ela ir do caminho até o lugar do exame, fiz ela se vendo sentando na cadeira, ela vendo a prova sendo distribuída, e de novo a âncora, me sinto forte, capaz, eu sou inteligente, eu vou fazer o melhor que está na minha mão, não estou nem aí, eu passo confiança, blá, 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 blá. Certo? Continua a prova, ela fazendo, ela lendo as questões. Lembra, você tem que também ensinar a pessoa o quê? A não querer ler e responder na hora. Porque às vezes o cérebro, mesmo que você leu, ele ainda vai ficar processando aquilo. Lê uma vez a prova toda. Por quê? Às vezes você não sabe uma questão, só que quando você vai lendo, o teu cérebro lá, o inconsciente, ele vai processando aquilo. E pode ser que naquele meio tempo ele vai conseguir resolver. Quando você voltar para responder, já vai ter respostas muito mais fáceis. Lê uma vez a prova, volta para o início e começa agora a responder o que você sabe. O que você sabe. E o que não sabe, vai voltando. Eu fiz a pessoa passar todo o processo. Depois fiz o quê? Fiz a pessoa se imaginar na banca examinadora. Mas o mais importante, passando segurança. Porque não importa se você sabe ou não sabe. Imagina só, você tem que também ter um pouco de inteligência. Os caras que estão examinando para o cara ser promotor, eles vão querer uma pessoa que sabe 80%, mas o 20% a pessoa gagueja, fica... Ai, tô certo, tô errado, ai, desculpa, não me lembro. Ou vão pensar uma pessoa, às vezes, que sabe 70% certo, mas os 30% ela passa confiança, ela fala o que ela acredita. O que é melhor? Óbvio, uma pessoa que passa confiança. Então, os caras que estão examinando, lembra, eles também estão querendo saber qual é a confiança do sujeito. O cara vai ser um promotor, não adianta ele ser um frouxo. Ele tem que ser forte, ele tem que ser bom, ele tem que mostrar confiança, tem que trabalhar justamente essa confiança. Sabe ou não sabe, não importa. Fala a maior besteira do mundo. Os elefantes voam. Eles voam porque eles são muito bons em voar. Maior besteira, passa confiança no que está falando. Entendeu? Não importa. E deu super certo, elas foram. E passaram toda a confiança do mundo. As perguntas que elas não sabiam, elas responderam com a maior convicção do mundo, a primeira coisa que vinha na cabeça, mas com certeza. E passaram uma confiança tão grande que quem estava lá assistindo falou, puxa, nem parecia vocês. Todas foram aprovadas. E foi um case de sucesso muito legal. As duas vieram duas amigas para ser promotor e as duas conseguiram passar e já estão dentro. Então foi muito legal. E você vê que todo o processo ele envolveu muitas coisas. Ele envolveu tanto a limpar o passado, como você reeducar a pessoa para um novo padrão. E isso é muito importante, porque não adianta você limpar o ruim e não ensinar a pessoa como fazer. Às vezes a pessoa não sabe estudar, ela não sabe tirar tempo para estudar. Ela não sabe como estudar. Ela não sabe descansar, não sabe dar tempo, às vezes, de lazer. Então, você tem que ver todos esses pontos que englobam a parte de estudo. Lembra? Não adianta a pessoa estar sem dormir durante 20 horas e querer estudar alguma coisa. Simplesmente a mente não funciona. Entendeu? Então, são vários pontos importantes para se atentar. Juca. Você falando desses pontos que a gente precisa prestar atenção, eu lembrei da técnica Pomodoro, né? Eu já tive um cliente que estava querendo passar em medicina, etc. E ele chegava a estudar assim, 4 horas seguidas, ele não pausava para tomar uma água, praticamente. E aí, esse tipo de coisa de limpar o passado, de orientar para o futuro, né? De realmente ensinar algo novo, de ver se a pessoa está se alimentando bem, se a pessoa tá... Porque memória tem a ver com isso também, né? Com alimentação, uma boa alimentação, o tipo de alimento que você consome ou deixa de consumir. Um bom sono, como o Daniel falou, memória de longo prazo, ela vai se estabelecer ali num bom sono. E quando a pessoa está estudando e ela está com a atenção voltada para aquilo durante muito tempo,
o cérebro entra meio que num tilt, ele perde o foco uma hora ou outra. A pessoa está estudando, apaga, a pessoa tá estudando nada, ela está só praticamente olhando para o livro sem absorver nada de verdade. Então, fazer técnicas como a técnica Pomodoro, de pausar a cada tantos minutos, né? E dar um tempo para o cérebro relaxar é essencial também, né? Fora que acaba sendo uma recompensa também, porque na hora que você tem esse descanso, é aquela, puxa, eu esforcei, agora valeu para ter esse descanso. Então acaba também sendo uma recompensa que motiva o próximo bloco. Muito bom. Ó, teve bastante comentários aí no meio. Eu estudo medicina em Rosário e a cada final de matéria é uma prova oral. Estou fazendo tratamento com psiquiatra, a hipnose tem chamado muita atenção, não só para mim mesmo, mas como mais uma ferramenta para ajudar os futuros pacientes. Com certeza, meu caro. Lembra, a hipnose nasceu na medicina. Mesmer era médico, Charcot era médico, Bernheim era médico, Sdale era médico, e todo mundo que desenvolveu a hipnose é medicina. Então, a hipnose nasceu na medicina e sempre vai fazer parte da medicina. E com certeza é muito válido você aprender hipnose, tem tudo a ver. Minha mãe sempre me fala isso, mas a minha autocobrança é pesada. Meu cara, tem que dar uma libertada aí dessa autocobrança. Essa autocobrança acaba fazendo aquele loop negativo que a gente falou. Olha, ele fez uma pergunta. Aqui teve uma pergunta. Eu estudei 2 meses, não passei. Depois fiz 1 mês e passei. Agora estou 5 meses nesse novo trabalho, mas já esqueci muita coisa. Fui descartado? Uma boa pergunta. O que aconteceu? Às vezes você estuda, digitou tudo errado, é verdade, mas deu para entender a ideia. Você muitas vezes estuda uma coisa, parece que quando você está com aquilo lá fresco na cabeça, aquilo lá está perfeito, daí passa um tempo, aquilo lá meio fugiu. Mas a gente vê isso daqui no nosso dia a dia. Você lembra aquelas aulas de biologia lá da 5ª série? Angiospermas, lembra disso daí? Pra mim, eu nem me lembro o formato de angiosperma, de sei lá o quê. Você vai perguntar lá da química, do perônio, sei lá o que é isso hoje em dia. Você vai esquecendo, óbvio que você pega essas coisas que você na hora sabia super bem, né, de matemática, eu quase me lembro da regra de 3. E o resto da matemática, todas aquelas equações que a gente fazia super fácil, vai passando o tempo, você não usa aquilo, que o cérebro... Lembra, o cérebro ele não vai guardar tudo. O cérebro guarda aquilo que é útil. Se você aprendeu aquilo e você está utilizando aquilo lá vai começar a fazer o que? As conexões dos neurônios vão ficando cada vez mais fortes, aquilo lá vira parte de você. Só que na hora que você aprendeu aquilo, angiospermas, nunca mais utilizou, a osmose, aquilo que funciona na célula, você não utiliza aqui no dia a dia. Chega uma hora que teu cérebro, ele meio que vai deixando aquilo lá atrofiar e vai abrindo espaço para outras coisas. Então como eu faço para realmente estudar uma coisa e ficar gravado na minha mente para o resto da eternidade? Aí vai o grande segredo, você vai ter que repetir o estudo algumas vezes. Porque se você não vai aplicar ele na prática, isso daqui vai o quê? A repetição, você lê mais uma vez, certo? E isso daqui ajuda muito, muito na pessoa decorar. A gente tem até no judaísmo se estuda muito, né? O pessoal estuda bastante. Sempre um povo judeu sempre teve muito colocado assim no estudo. Então a gente tem muito conhecimento assim de como estudar. E essa questão de revisão a gente fala no mínimo 4 vezes para você começar a entender um assunto. Não existe você ler uma vez e querer aprender. No mínimo 4. E até te conto uma história que tinha um grande sábio que tinha uma cabeça assim fabulosa, decorava tudo assim de uma forma perfeita. E perguntaram para ele uma vez qual o segredo do teu sucesso. Ele encontrou um amigo dele da escola. E isso aqui é uma história de 200 anos atrás. E o amigo perguntou, como pode ser que você, como uma pessoa tão ilustre, conhecido mundialmente, e eu se tornei uma pessoa simples? Ele falou, você conhece aquele dito que existe, que não tem, existe uma grande diferença entre quem estuda 100 vezes e 101. Se você estudou 100 vezes um assunto, nem se compara com uma pessoa que estudou 101. Ele falou, claro, eu lembro disso daqui. Ele falou, você acredita nisso? Ele falou, acredito. Ele falou, eu não acreditei, eu fui testar. Eu fui ver a diferença entre 100 vezes e 101. Mas já que eu estudei 100 vezes tudo que ele estudava, ele falou, não esqueci nunca mais. Então, ou seja, você vê que a repetição é muito importante. Isso daqui é o quê? Você vê que todas as culturas, todos os povos que têm essa questão do estudo como uma coisa muito importante, vão frisar a repetição. Muitas vezes você estuda assuntos muito abstratos, que não dá para aplicar na prática. Entendeu? E daqui que você faz? Tudo que fazer, repete, e resume. Quando você resume, você também está fazendo o quê? Mostrando conhecimento. Agora estou lendo um livro, que para mim é importante para melhorar a terapia. Eu leio um capítulo, resumo ele, escrevo num caderninho tudo que eu aprendi. Leio mais um pouco,
resumo, volto, releio, anoto, imagino como seria fazer aquilo. Entendeu? Você vai fazendo o quê? Trabalhando naquilo que você estuda, resumindo, fazendo às vezes desenhos, pode ser desenho tosco, mas faz o desenho. Pronto, e você vai fazendo o quê? Resumindo, voltando, repetindo, o negócio vai entrando. Então isso daqui também é muito importante. Você fez uma pergunta muito boa, e esse é o grande segredo também. Você fazer a pessoa em hipnose, ver isso daqui, e ver ela revisando, e mostrando para ela a importância disso, e ela se vendo, absorvendo o conhecimento, pronto, você vai ajudar a pessoa a conseguir absorver muito mais. Eu já li o vídeo de psicologia individual 2 vezes e preciso ler mais, você viu? Lembra dessa história do 100 vezes não é igual 101. Uma pessoa que estudou 100 vezes um tema e a pessoa que estudou 101 são que nem o céu e a terra. São duas coisas totalmente diferentes. Então lembra aí dessa história porque é mesmo, chega uma hora que você que entra, o negócio entra, você não esquece mais. Mais dúvidas por enquanto, porque a gente está acabando, mais 5 minutos a gente vai ter que fechar e começar de novo, porque o Instagram vai baixar, que vai acabar, que vai ter 1 hora. Mais 5 minutinhos a gente vai então desligar e voltar, que eu quero ainda passar uma técnica muito legal para vocês, de como desbloquear sozinhos ou outras pessoas, bloqueios internos que você possa ter para o conhecimento, para o estudo, para o aprendizado, para provas. Então vai ter uma técnica bem legal. Então, E uma técnica que eu vou passar para atenção, que a atenção vem muito mesmo da memória. Você vê, Certo? a cereja do bolo ainda vai vir. A gente está começando, aqui só está o aquecimento. Estamos só aquecendo. Quem cola não sai da escola, quem faz a cola sempre está estudando. Lembra dessa? Isso daqui é da primeira série, isso daqui. Faz resumo, tá certo. Uma coisa muito importante também, que acho que é legal a gente lembrar, que a gente está numa cultura que as pessoas elas acham que elas têm que o quê? Sempre acertar, sempre tirar 10. Quem tirou 10 é o bom. Então, se o cara colou e ele tirou 10, ele se acha o bonzão. E o cara que tirou às vezes 7, 7,5 não foi tão bom. Mas lembra uma coisa, às vezes o cara que tirou 7,5, ele errou uma questão, só que aquele erro ficou tão forte, ele falou, como eu errei isso daqui? E a pessoa pega aquilo tão forte que ela aprendeu com aquele erro. Eu nunca vou esquecer uma questão da 4ª série, que é uma prova de biologia, e eu tinha escrito, em vez de coluna vertebral, eu escrevi espinha. E eu errei essa questão, então eu tirei 9. Até hoje, desde a 4ª série, até hoje eu me lembro dessa questão que não é espinha que a gente tem coluna vertebral. Eu me lembro até hoje que eu não tirei 10 por causa disso. Ou seja, esse erro foi válido? Não. Os 9 acertos eu não me lembro. Mas desse erro eu aprendi com ele. Então a gente tem que saber que o quê? Também ensinar as pessoas que errar é parte do aprendizado. Isso trabalho muito na terapia. Quando você aprendeu a andar, você não tropeçou várias vezes? Mas você não se levantou? Você não errou a caligrafia escrevendo a letra espelhada? Lembra? Escreve a letra espelhada quando a gente é pequenininho e você não corrigiu. E assim o ser humano é, a gente aprende errando. Isso é a beleza do ser humano, poder errar e aprender e corrigir. Não é acertar sempre. Isso é muito importante. E na hora que você vai ensinar isso também para o subconsciente da pessoa, a pessoa está aquele, puxa, eu errei, tudo bem, eu não passei na prova, beleza, tem a próxima, não faz problema, eu fiz o meu melhor. Eu não tenho que ser o melhor do mundo, eu não tenho que passar de primeira na USP. Lembra? A pessoa tirar 90, 93% numa prova da USP, ela ainda é normal. Mais que isso, quem já tira 97, 98, já são aquelas pessoas mais estranhas, já são aquelas pessoas que têm uns tiques. Não é normal, entendeu? O normal não é tão bom. Né? Se a pessoa está lá em cima, já tem uma coisa estranha, né? Já não está 100%. É normal a gente não ser perfeito, entendeu? E isso daqui também tem que passar. Vai cair o Instagram, vamos fechar, em 2 minutos ele vai fechar. Vamos desligar e a gente vai reativar. Vamos voltar para a live que a gente vai passar as técnicas para você, as técnicas mágicas da hipnose aí para aprendizado. Eu acho que é interessante a gente começar pela técnica da atenção e foco, que é mais simples. Com certeza. Vai lá. Sendo, enfim, mais interessante. Vai lá. Basicamente, o que aconteceu? Para conseguir me focar mais, principalmente em leitura, há alguns anos eu precisei achar uma forma de fazer isso, uma forma de me concentrar melhor, uma forma de conseguir ler um livro inteiro. A técnica do Daniel de segmentar é muito boa, eu também utilizo. Ao invés de eu me propor, eu tenho que ler esse livro todo hoje. Vou ler um capítulo aqui, vou ler 10 páginas para ver. Daqui a pouco leio 20, daqui a pouco leio 30, daqui a pouco acabei o livro, quando segmentei. Mas para isso eu preciso do foco. E uma coisa super simples que você pode fazer, inclusive em tempos de quarentena vai ser fácil, que você está o tempo todo em casa, é a técnica da vela. Como assim, Juca? Opa, o que é a técnica da vela?
Conta melhor isso aqui. Muito simples, muito simples. Você pode pegar uma vela de verdade, tá? Para isso você vai colocar ela no meio do quarto, longe de coisas que possam pegar fogo, tá? No meio do quarto. E aí o que você vai fazer? Você vai olhar para essa vela durante 30 segundos, sem tirar a atenção. Se tirou a atenção dessa vela, você reinicia. Reinicia. E coloca na vela por 30 segundos, certo? Depois que passou 30, tem gente dizendo que não está me ouvindo. Não, o pessoal tá falando aqui que não tá ouvindo. Vocês estão ouvindo? O pessoal falou que tá ok. Pra mim tá ok, eu tô ouvindo bem. Tá tudo ok? Aí só dá um ok aí, vocês estão ouvindo. Essa técnica da vela aí é interessante. Acho que tá ok, não? Eu tô ouvindo o Jucá perfeito. O pessoal tá falando que tá ok. Só dá um ok aí, pessoal, se tá tudo ok com o áudio. Tá ok, ó. Tu falou que tá ok. Então vai lá. Vamos Jucá, a técnica da vela. Então você vai pegar uma vela, certo? Pode ser uma vela virtual. No YouTube deve ter uma vela lá queimando. No YouTube deve ter um vídeo de uma vela queimando, mas o interessante é uma vela de verdade. Então você coloca a vela no meio do quarto, longe de papel, de roupa, de cama. Não vai fazer isso na cama, tá? Faz no meio do quarto, no chão de preferência. Então você vai olhar para essa vela durante 30 segundos. Desfocou o olhar, recomeça. O ideal é fazer os 30 segundos. Só que a grande questão é, isso vem da meditação. Você vai olhar para a vela de olhos abertos durante 30 segundos e depois você vai fechar os olhos e olhar para a vela durante mais 30 segundos de olhos fechados. Vai ficar até marcado, né? Você fica olhando para o fogo 30 segundos, fica aquela marca na retina, né? Quando você fecha o olho, você vê aquele brilho. E aí, sei lá, você pode pegar um relógio e colocar o tempo para ele vibrar, ou o próprio celular, só com a vibração, sem música, para mostrar que você conseguiu passar aquele minuto olhando para a vela. Né? Porque 30 segundos você vai olhar, 30 segundos você vai olhar por dentro, digamos assim. E aí, toda a questão é você ir aumentando progressivamente esse tempo. Então eu comecei na época que eu estava com muito problema de foco, eu comecei 10 segundos olhando de verdade, 10 segundos olhando fechados. E fui aumentando progressivamente até um tempo que eu estava olhando para a vela durante 15 minutos de olhos abertos e 15 minutos de olhos fechados. Então toda a questão dessa técnica da vela, que é tão simples, tão poderosa, cara, se você consegue olhar para uma vela durante 15 minutos, você consegue ler um livro. É simples. Você consegue ler um livro. Agora, no começo vai ser para algumas pessoas vai ser simples, para outras vai ser complicado. Mas é justamente esse treino, essa prática que o seu cérebro precisa de focar. Você consegue focar numa chama, que é uma coisa que, apesar de ser bonita, não tem muitos atrativos como um vídeo, um filme, por exemplo. Um filme ele bombardeia de informação. Ou seja, a ideia é você pegar o mais chato que tem e mostrar para tua mente e falar, puxa, você consegue que nem um tonto ficar olhando por essa vela. 30 segundos. Você consegue ler um livro, porque o livro com certeza não vai ser tão ruim como ficar olhando uma vela. Essa é a ideia? Essa é a ideia e também, claro, tem uma coisa mais filosófica, né, de você, enfim, desfrutar, né, das coisas simples, o que é muito bom também, porque te coloca no aqui e agora. E te colocando no aqui e agora, ensina também para o seu cérebro que estando no aqui e agora com uma vela, você pode estar no aqui e agora com um livro, você pode estar no aqui e agora nas suas relações. Sim, o mindfulness é você se acostumar a deixar a tua mente no presente, né? E acabar evitando aquele diálogo interno e a fuga que a mente às vezes leva a gente para o passado ou para o futuro. Pode substituir a vela por algo? A vela é o que eu acho assim mais simbólico, mas se você tiver a oportunidade, por exemplo, ir para um parque e conseguir olhar para uma folha específica de uma grande árvore, sabe, e focar naquela folha específica, também pode ser. A grande questão é focar naquele objeto, naquela coisa, sem tirar o foco. A Beth falou aí, mindfulness. Mindfulness também seria para a mesma coisa, daí você focaria na sua respiração. Toda a ideia da mindfulness é você tirar todo e qualquer estímulo que tem fora, né, e focar só na sua respiração. E também a lógica é a mesma. Tem que ser algo que desafie você. Na verdade, não é desafiar. Pelo que eu estou entendendo que o Juca está falando, é simplesmente você educando a sua mente. Lembra? Educação. Você mostrando para a sua mente que você pode, a pouco, se focando agora, às vezes, que a gente não está acostumado a viver o que a gente tem no presente. A gente está num mundo, às vezes, tão caótico, tão louco, tão agitado,
que a gente fica sempre pensando no que a gente fez, que talvez não está certo, não foi tão bom, o que a gente vai ter que fazer, o que vai ter que realizar, o que vai ter que ser feito, o que a gente vai ter que alcançar, metas, objetivos, contas a pagar, blá, 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 blá. E nunca, calma, o que você tem agora? Ah, mas agora eu tô cheio de problema. Calma, o que você tem agora de bom? Para um segundo, vê o que você tem agora. Às vezes a gente não está acostumado a viver o agora. Isso é uma doença que a gente tem hoje em dia da nossa geração. Então, justamente esse exercício ele vai permitir que você se foque no agora, e isso daqui vai permitir que você consiga ler um livro, você se foque naquilo que você tem na sua frente. Eu acho mais fácil focar na respiração. Mas tem pessoas que têm dificuldade nisso. Na hora que você tem uma vela, você tem um estímulo visual, às vezes acaba sendo mais fácil. Focado agora, quase queimei meu bolo. É por uma causa maior. Tá ótimo. Entendeu? Então, acho muito legal essa técnica. Maravilha. É uma meditação disfarçada, né? Isso. Na verdade, eu aprendi essa técnica num curso de meditação, vários anos atrás. Bacana. É bacana. Às vezes o pessoal tem dificuldade de não focar em nada e deixar só na respiração. Então, às vezes, com a vela, ela acaba ajudando a pessoa a poder focar melhor, não? Esse exercício ajuda na ansiedade também, com certeza. Porque a pessoa ela vai começar a fazer o quê? Se focar mais no agora. O que é ansiedade? Predições erradas do cérebro, antecipando fisiologicamente algo. E na hora que você vai se focar no agora, não tem o que antecipar. EFT também é muito bom, né? Na hora que a pessoa vai fazer aqueles estímulos de EFT, eu aceito e me liberto, eu aceito e me liberto, fazendo EFT com a respiração, etc. Nos pontos. O que você também está fazendo? Você também consegue dar uma acalmada muito boa em tudo, né? Tua pergunta, a gente vai chegar nela, vamos chegar nessa pergunta, falar para melhorar a disciplina. Então, na verdade, a gente está falando, em primeiro lugar, em como você alcançar foco, certo? Então, o que o GK falou foi a primeira técnica, a técnica da vela, sobre melhorar foco. A gente já tinha falado no bloco anterior sobre memória, com técnicas para você melhorar sua memorização. Depois vai ter essa live vai ficar gravada no YouTube, tá bom, pessoal? Depois, em 2, 3 dias, vai estar no meu canal. Talvez também no Jucá, não sei se ele vai postar. Vai ter essa live completa, então quem quiser depois rever vai ter tudo aqui gravadinho para vocês. A live a gente está postando, então fica gravado no nosso canal do YouTube. E de focos, tem mais alguma coisa para acrescentar, Juca? Acredito que essa técnica da vela, ela engloba bastante algo que eu fiz, que eu passo para alguns clientes também, sobre como focar. E lembrando que eu falei no começo da live, o que faz a memória se estabelecer de verdade é, na verdade, o quanto a gente foca naquela atividade. Sem foco não há memória. Não tem como a gente absorver uma informação se a gente não está focando nela. A gente só consegue focar em uma coisa por vez, embora a gente ache erroneamente que consegue focar em várias ao mesmo tempo. Não. No momento em que eu olhei para o lado, eu deixei de focar aqui por alguns segundos. E meu cérebro tem que fazer todo um ajuste para voltar ao foco aqui. Uhum. Então, o foco, seja pela vela, seja pela meditação, seja pela auto-hipnose, quando você melhora através dessas atividades, pela mindfulness, uma melhora da sua memória. Bacana. E agora eu vou passar então a última técnica que a gente vai passar hoje aí por essa noite, que vai ser uma técnica muito legal para você poder se libertar de, às vezes, partes que te deixam nervoso numa prova, ou às vezes padrões errôneos do subconsciente. É uma técnica muito legal, que ela vai buscar você resolver as questões internas sozinho. Olha que bacana. Então, em primeiro lugar, quantas pessoas elas não têm problemas na prova que ficam nervosos? Então vamos dizer, você vai querer agora trabalhar o nervosismo. Vamos, antes de eu falar a técnica, a gente entender um pouquinho do metapadrão. John Everduff, ele percebeu que a maioria de todos os processos de mudança, eles vão, na verdade, ter 4 passos principais. Na hora que você entende esses 4 passos, você vai perceber que qualquer técnica, qualquer abordagem terapêutica, o que seja, vai ter esses 4 passos simplesinhos. 1, eliciar o problema. O que significa eliciar? É você trazer o problema, você despertar no cliente o problema. 2, dissociar a pessoa. 3, eliciar um recurso. E 4, colapsar. É isso. Toda técnica, toda santa bendita técnica de hipnose, de mudança, de terapia, do que seja, ela vai ter o quê? Esses 4 passos. Certo? Então, o que acontece? A gente lembra de um pouquinho da terapia do ego, né? Da terapia de partes.
que na verdade a gente vai para aquela premissa que dentro da gente a gente tem muitas partes que são responsáveis por diversas funções na nossa vida. Então, por exemplo, a gente tem a parte seguro, que é responsável pela nossa segurança. A gente tem a parte feliz, que é responsável pela nossa felicidade. Só que muitas vezes os problemas eles vêm por quê? Porque alguma parte ela não está em sintonia. O que significa não estar em sintonia? Que ela não está fazendo o objetivo dela da melhor maneira. Não que o objetivo dela seja ruim. A premissa é o quê? Sempre as partes têm uma intenção positiva por detrás. Lembra, sempre as partes vão ter uma intenção positiva por detrás. Só que às vezes elas estão fazendo de um modo não correto. E a gente vai querer fazer o quê? É um processo que vai ajudar a pessoa a libertar isso daqui. Certo? A pessoa chegar num bem essencial. Então como a gente faz isso daqui? Em primeiro lugar, a pessoa pode fechar os olhos e simplesmente imaginá-la naquele estado problema. Lembra, nossa primeira regrinha inicial, o problema. Então a pessoa, vamos dizer, vou pegar o exemplo de uma pessoa que ela tem insegurança em provas. Toda vez que ela faz uma prova, desde as provas do primário até o vestibular, sempre ela entra em pânico, desespero de prova. O que ela tem que fazer em primeiro lugar? Fechar os olhos e se imaginar sentada naquela carteira, com a prova na frente, aquele silêncio, o professor passando, e a pessoa começa o quê? A sentir esse desespero. Começa a sentir aquilo lá. Perfeito. Você sentiu aquilo lá, vai para você mesmo e fala, subconsciente. Eu sei que aí dentro existe uma parte que está fazendo isso daqui por mim, que está causando tudo isso daqui, porque eu estou sentindo esse incômodo, essa agitação, esse até pânico. E eu gostaria muito de trazer essa parte, de conversar com essa parte. Então, vira para você mesmo, é só voltar para você mesmo e fala, eu gostaria de saber qual é a intenção positiva que existe por detrás desse pânico. Na verdade, quando eu estou tendo esse pânico, o que eu quero com esse pânico? Qual o objetivo maior por detrás disso daqui? E você espera vir uma resposta. Muitas vezes a gente acha que isso daqui é tipo proteção. E você fica lá esperando. De repente vai vir para você, seja uma imagem, seja uma frase, seja uma sensação, que vai te dar uma resposta. Então, você faz essa pergunta para você, subconsciente, qual o objetivo? Eu gostaria que essa parte responsável por esse sintoma, por esse problema, respondesse, porque eu sei que ela tem uma intenção boa por detrás. Qual o objetivo por detrás desse pânico? De repente vai vir vitória. Oh, muito obrigado. Você tem que sempre elogiar a parte. Lembra, você está lidando como se fosse uma criancinha. Muito obrigado, parte. Muito obrigado pela resposta. Isso aqui lembra? Isso daqui ainda não é o nosso objetivo maior. A gente quer um estado que a pessoa ela se sinta bem. Tipo, vencer, passar, é uma coisa que depende da prova. A gente quer chegar num bem maior ainda. Ótimo, parte. É muito importante a gente estar querendo vencer, querendo a vitória. Mas digamos, parte, que a gente agora conseguiu alcançar toda a vitória que era o almejado. Qual o objetivo maior existe por detrás dessa vitória? Olha que legal, olha que esse é o pulo do gato. Você e o QI escalonando intenções positivas por detrás de intenções positivas. O que você gostaria, na hora que você tem toda a vitória, qual objetivo maior tem por detrás de tudo isso? Ah, porque quando eu estou vitorioso, vai vir para você alguma coisa. Eu sinto uma liberdade. Mas lembra, liberdade ainda não é aquele estado puro. Porque liberdade depende ainda de algo. Muito bem. Daí você vai repetindo para você mesmo as palavras. Ah, eu quero então, você está querendo então se sentir livre, para você se sentir confortável, o que seja. Mas quando você se sente livre e confortável, vitorioso, eu nem lembro o que eu tinha dito. E você vai repetindo as mesmas palavras. E você, vamos dizer, você alcançou todo esse estado maravilhoso. Qual o objetivo maior tem ainda por detrás de tudo isso? Ah, porque vai vir para você alguma coisa, porque eu sinto tipo uma paz. Paz é bom. Por que paz é bom? Porque paz é um estado que já não depende de nada. Você pode ter a paz em todo momento. Você pode sentir o amor próprio a todo momento. Você chegou, vamos dizer, na paz, você fala maravilha, porque o que você está fazendo? Você elicia o estado desejado. Olha, isso quando você tem a paz e você alcançou toda a paz necessária. Existe ainda algum objetivo maior depois que você alcança essa paz? Pode ser que não vai vir mais nada. Maravilha. Porque agora, quando você tem a paz e você conseguiu alcançar essa paz, você fala para a parte. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa de várias coisas para alcançar a paz. A gente precisa ficar
nervoso para passar na prova, para poder se libertar, para poder se sentir seguro, para poder se sentir incrível. E vai repetindo todas aquelas palavras que você anotou. Maravilha. Só que a gente pode fazer de uma outra forma. A gente não precisa passar por todo esse processo. Você pode começar pelo final. E imagina só a parte. Se você agora, o que você está fazendo? Trocando a ordem das coisas para fazer o colapso. Imagina só a parte. Se você agora começa tendo a paz, mas não é qualquer paz, é aquela paz suprema, aquela paz essencial. Na hora que você tem essa paz, o que acontece com... Daí você vai pelo último, com a liberdade. Ah, eu já me sinto automaticamente muito mais livre. Maravilha. E quando você tem a paz e se sente muito mais livre, o que acontece com a vitória? Ah, automaticamente eu não estou nem aí se eu vou vencer ou não vou vencer. Eu não estou nem aí porque eu sei que eu estou bem comigo. Maravilha. E quando você tem a paz e sente livre, e sente a vitória, e sente seguro, e vai desenvolvendo cada um em um, até chegar no primeiro. E quando você tem tudo isso, toda essa paz, vivendo a paz, sentindo ela, o que acontece na hora que você faz a prova? Eu já não estou nem aí para ela, porque eu sei que eu posso estar bem comigo mesmo, posso estar em paz, posso estar tranquilo. E eu sou um cara muito bom. E eu estou tranquilo com o mundo, eu estou feliz com a minha vida, eu posso seguir em frente. Pronto, essa é a ideia da técnica. Isso aqui é muito legal, porque é um trabalho de partes, na verdade, sem ficar fazendo aquilo que a gente está acostumado, de mediar partes. Né? A gente sempre está acostumado com terapia de partes, que é você mediar a parte. Aqui você não vai fazer mediação nenhuma. Você simplesmente vai fazendo o quê? Elicia um problema e vai achando que as intenções que tem por detrás, fazendo o quê? Perfeito, você quer alcançar a vitória. E quando você tem a vitória, perfeito, você alcançou a vitória. Qual o bem maior existe? Qual objetivo superior existe além da a maior que a vitória? Você vai o quê? Chegando em objetivos mais puros e mais puros até chegar naquilo que é puro, que não depende de nada. Tipo, vencer depende de alguma coisa, não é um objetivo bom. Não estar triste não é um objetivo bom. Você precisa de algo que é essencial, tipo paz, amor coletivo, coisas que não dependem de nada, segurança, você pode estar seguro a todo momento, entendeu? Coisas que elas são essenciais. E na hora que você alcança isso, tem pessoas que falam, eu sinto uma luz dourada com um plasma que me envolve. Maravilha, chegou no plasma. Existe alguma coisa... Não, o plasma é perfeito. Você vai pegando o quê? Pega o plasma, que é o recurso master, e vai colapsando ele na escadinha um a um. Desde o último, o seguro, o livre, a vitória, até chegar o quê? No problema. E na hora que a pessoa chega naquilo lá e colapsa, calma, eu não tenho para que ficar nervoso. Pronto, você resolveu isso. Isso aqui é uma técnica que você pode usar para o que você quiser. A gente está usando ela aqui para o aprendizado, para nervosismo em prova, etc. Mas você pode usar para ela para qualquer comportamento. Pessoas que têm compulsão alimentar, vai vendo o que está a intenção. Ah, ontem mesmo tem uma pessoa que eu falei para ela, você quer comer? Coma bastante. Por que você quer comer? Ah, porque eu quero ter prazer? Perfeito. Prazer é muito importante, é muito bom. Mas quando você tem todo o prazer do mundo, que objetivo tem maior que esse prazer? Ah, tenha calma. Perfeito, porque quando você tem agora toda a calma do mundo, o que acontece? Que é um bem superior que existe, eu tenho uma paz. Perfeito. Pronto, a pessoa chegou no objetivo supremo, ou seja, por detrás de toda aquela compulsão, era um objetivo do subconsciente chegar numa paz. Só que por que você precisa passar todo esse processo? Toda a ideia é você fazer o que? Inverter. Trazer a paz para agora, você traz a paz para esse momento, e na hora que você traz a paz para esse momento, você vai o quê? Colapsando ela. Na hora que você vai colapsando, aquelas redes neurais problemáticas, elas vão minguando. Entendeu? Então essa é toda a ideia. Uma técnica muito legal. Quem quiser se aprofundar nela, tem nesse livro, certo? Esse é o livro bacana, recomendo aí para vocês. Transformação Essencial, certo? Já ouviu falar dele, Juca? Não, tá ao contrário. Tá ao contrário? Não adianta eu virar também, né? Tá ao contrário. Mas esse é o livro aí, depois vocês conseguem aí decifrar o contrário. Toda a ideia, ele trabalha bastante isso daqui. Então, a indicação para vocês, é bacana isso. Uma terapia de partes bem diferenciada. Mas achei difícil, pois para chegarmos nesse estado, precisamos de um estado de mente e espírito essencial. Não é mesmo? Não, na verdade, não. Na verdade, você quer descobrir a intenção essencial que tem por detrás daquele comportamento. Todo comportamento tem algo bom por detrás. E só que, muitas vezes, esse comportamento que ele está muito encoberto. Você vai fazendo com isso, tá bom, se eu alcanço essa liberdade, que objetivo maior tem por detrás? Ah, tem eu ser, entendeu? Ser eu mesmo. Ah, porque quando você é você mesmo e autêntico, e você tem toda a autenticidade do mundo, que bem maior tem por detrás?
Ah, tenho o poder de ter a minha própria voz. Perfeito. Quando você agora tem a sua própria voz, pode falar o que você quiser, você alcançou isso. Que objetivo maior tem por trás? Você só vai fazendo o quê? Indo naquele comportamento, no que tem por detrás, com você mesmo. Até que você chega o quê? Naquilo que é algo como intangível, uma coisa suprema. E na hora que você chega nesse objetivo supremo, que é algo que não depende de nada, você consegue alcançar um estado que o quê? Ele vai conseguir ser maior que tudo. E você inverte. Começa por ele. E na hora que você tem tudo isso, o que acontece com aquele medo da prova? Puxa, já nem faz sentido nenhum. E a insegurança de não passar, o que a família vai dizer? Não importa a família, que não importa a opinião deles, eu tenho essa paz, eu tenho a paz suprema. Se você tem a paz suprema, nada te importa. Então isso é muito legal. Você chegando no objetivo supremo, você não precisa de um estado de espírito, você está trabalhando com uma parte da sua mente subconsciente. E essa parte, ela tem uma intenção positiva por detrás. Você só vai fazer o quê? Revelar o diamante, brilhar ele ainda mais, e com ele limpar toda a sujeira que estava por detrás do comportamento, invertendo. Em vez dele ter que ter como comportamento ruim para chegar nesse bem, traz o bem para o começo. E na hora que o bem está no começo, não precisa de todo o lixo. Juca, o que você diz dessa técnica? Eu achei excelente. O nome lindo, tinha um nome depois para. O quê? Se essa técnica não tiver nome ainda, eu quero discutir um nome para ela. Está nesse livro, Transformação Essencial. Muito bom. Então, ele dá algumas regrinhas para você reconhecer esses estados essenciais. Então ele fala, sempre um estado de ser, ou seja, não depende de nada, não depende de algo exterior, como fazer alguma coisa, ter alguma coisa, dar alguma coisa, saber alguma coisa. Entendeu? Então tem que ser esse estado essencial, que o objetivo que a gente quer chegar nisso daqui é algo como paz, amor, plenitude, bem-estar. São coisas que, entendeu? Não dependem de nada. Não depende de uma outra pessoa, tipo, reconhecimento, não serve. Eu quero aprovação, eu quero amor dos outros, não presta. Por quê? Agora você tem todo o amor das pessoas. Que objetivo maior tem quando você tem todo o amor das pessoas? Ah, daí você começa a chegar, porque daí eu sinto a plenitude. Maravilha, plenitude já sim, porque a plenitude é um estado que pode perdurar e não depende de nada. Ele não é algo reflexivo como amar a mim mesmo. E também não é uma emoção específica como confiança, esperança, coragem, orgulho. Entendeu? Tem que ser uma coisa grandiosa. Então essas são as regrinhas para você chegar nesse estado essencial. E na hora que você chega nele, pum, dá aquele clique que a pessoa consegue já fazer o quê? Você inverte. Fala, vamos dizer, em vez de você ter que passar por tudo aquilo para chegar nesse estado, traz tudo isso daqui para o começo. Inverte parte, começa a ter essa paz. E nós temos essa paz, o que acontece? Vai indo um a um, repetindo as mesmas palavras. Pum, até chegar no início. E na hora que você tem toda essa paz interior, o que acontece quando você vai fazer a prova? Ah, eu posso fazer ela tranquilamente bem. Entendeu? Então isso aqui é muito, muito legal. E, agora entendi, ficou mais claro. Maravilha, é isso. Entendeu? Falando assim parece um pouco complexo, mas na verdade é simples. Vamos revisá-la rapidinho. Elicia o problema, traz aquela parte, descobre o objetivo dela. Sempre agradecendo, muito obrigado, parte. E quando você está fazendo isso, qual é o teu objetivo por detrás de tudo isso? Vai vir alguma coisa, vai vir às vezes uma sensação. Lembra? Às vezes não vai vir com uma palavra. Vai vir às vezes de alguma forma de um insight. Pode vir uma cena, pode vir um som, pode ser uma sensação. Ah, você quer trazer a sensação. Mas quando você tem essa sensação, vamos dizer que você tem toda essa sensação do mundo. Qual objetivo maior tem por detrás dessa sensação? Entendeu? Você vai fazendo o quê? O que o teu corpo trouxer, dá o tempo, ele vai trazer. Até você chegar no master. Na hora que chega nessa sensação essencial, você vai fazendo o quê? E quando eu tenho isso de bom, o que acontece com aquilo, voltando até o medo da prova, entendeu? Então acaba sendo bem simples. Você vai fazendo uma escada até o topo, alcançou o diamante, pega ele e vai pum, 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 matando um a um, até chegar o quê? No problema original. Muito, muito bom. Que bom. Fico feliz que você gostou, Bruno. Então acho que por hoje é só, não? Tem alguma dúvida do que a gente falou? Certo? Dúvida do que a gente falou, porque já são 10h40. E a gente tem atendimento amanhã, apesar dos coronavírus e quarentenas. As pessoas ainda precisam da nossa ajuda. Tem alguma dúvida aí? Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Vamos dar aí mais 2, 3 minutinhos para perguntas. Mas acho que essa foi toda a ideia. Acho que foi bem legal. A gente falou de bastante técnicas bacanas. E que quem trabalha com terapia já vai poder ajudar muitas pessoas. E quem não trabalha também vai poder se autoajudar também. Isso aqui é importante. Oi, amanhã vai ter alguma live. Pode ser que eu vou fazer talvez uma live, mas não com o Jucá, com outra pessoa, na quinta, sobre ansiedade.
Você está atendendo presencial, Juca? Não, só online. Eu também estou atendendo a Maria online. Algumas pessoas estou fazendo presencial, mas tomando assim, bastante cuidado, mas só também está dia 7. Daí dia 7 eu vou encerrar também, vou dar um mês aí, que eu antecipei as férias para deixar toda essa bagunça passar. Eu me autoajuda? Com certeza. Com certeza você pode se autoajudar, e essa técnica que eu dei é para você poder fazer sozinha esse processo. Essa é toda a ideia. Você não precisa nem de terapeuta, você consegue essa transformação essencial que eu falei agora, de você poder pegar a tua parte, trabalhar ela e desenvolver, você pode fazer sozinha. É só fechar os olhos e conversar com você mesma, entendeu? Isso aqui é bem fácil, bem tranquilo. Depois vai ficar isso aqui no YouTube, que se quiser revisar, dá uma revisada depois lá. Ou, de novo, tem esse livro aqui, Transformação Essencial, ele traz o passo a passo, tá bom? Esse é o livrinho amarelo da Gotinha. O livro você acha em qualquer livraria. Tá bom? Na quinta-feira, não sei, eu vou definir ainda o horário, mas acho que vai ser umas 9, 9 e pouquinho. Tá bom? Eu passo aí no Insta um aviso se vai ter na quinta-feira sobre ansiedade. E um grande prazer estar com todos vocês. Sempre um prazer, vocês são um público maravilhoso. Com certeza. Toda terça a gente está fazendo live aqui. Eu e o Daniel, do Método, né? Que é a nossa escola de hipnose. E sempre fazendo esse conhecimento, trocando conhecimento com vocês, né? Porque as perguntas nos edificam muito também. Com certeza. A gente estudar. Ótimo aí, momentos aí difíceis que a gente consiga passar eles de uma forma tranquila e que toda essa onda passe logo para a gente poder aí ver a calmaria que vem depois e vai dar tudo certo. A gente sobrevive também a todos esses problemas. Muito sucesso, todo mundo se cuida aí, cuidando aí da saúde. Quem tem avó, toma cuidado aí com roupas, o que toca, não deixa ninguém sair na rua. Lembra, se cuidem, porque não é brincadeira. Você vai ver aqui na notícia que no Brasil não aparece tanto, mas você vai acompanhar os jornais internacionais, o que tem aí pelos Estados Unidos, pelo mundo, realmente está uma loucura, que o Brasil está começando. Então, pessoal, quem tem aí pessoas de idade, ou até nós mesmos, se cuidem bastante, porque o negócio é bravo, esse negócio é perigoso. Vamos se cuidar da nossa saúde em primeiro lugar e da saúde das pessoas, tá ok? Um grande abraço a todos, estudem bastante na quarentena, aprendam bastante, ensinem bastante, que esse é um momento de crescimento. Então, acho que justamente essa live tem tudo a ver com esse momento de autodesenvolvimento, que a gente possa sempre crescer bastante, todo mundo junto. O que precisar, manda pra gente aí mensagem no privado, pode mandar WhatsApp, pode mandar pelo Insta, pode o que for, pelo direct, manda pra gente, que com o maior prazer estamos aí para ajudar. Beth, um grande abraço também, grande Beth. Valquíria também, Larissa, Vilma, Bruno, todo mundo. Ó. Um abraço a todos vocês e a gente se vê nas próximas. Um abraço, tchau. Valeu, Juca, brigadão.